Matéria Verde. Oferecimento Pedrinco Mix. Saudações, internauta, esse é o programa Matéria Verde. Meu nome é Dibicuri. Aqui você vai saber um pouco mais dos principais problemas ambientais do nosso tempo e conhecer a Mata Atlântica, um bioma exuberante, cheio de belezas naturais e de cursos d'água. Fique ligado, porque aqui a Matéria é verde. A Mata Atlântica é uma das mais importantes florestas brasileiras e restam apenas 5% da sua extensão original. Verdadeiro refúgio das águas, são inúmeros os rios, riachos e cachoeiras em toda a sua extensão. Além de sua rara beleza, é considerada pela ONU como um ponto quente da biodiversidade mundial, pela quantidade de espécies vegetais e animais que aí vivem. No Matéria Verde de hoje, a gente está aqui numa das principais elevações da Serra do Mar, o Caledônia. A Serra do Mar, que abriga a Mata Atlântica, tem 1.500 quilômetros de extensão e vai do Espírito Santo a Santa Catarina. O Caledônia tem 2.200 metros de altitude e está localizado no município de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Aqui nascem os principais rios da região. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais do Caledônia e a sua importância para essa região. Fique ligado, porque aqui a Matéria é verde. Nova Friburgo é um município com cerca de 180 mil habitantes que fica na região serrana do Rio de Janeiro. É uma região privilegiada, com muitos santuários de Mata Atlântica e belezas naturais, entre elas o Pico do Caledônia. A importância do Caledônia é primordial, a gente tem que preservar, né, a mata, toda aquela gama de vegetação que existe ali. E preservando isso aí, a gente vai preservar a natureza, mantendo essa beleza que a gente vê escorrer, as águas, que nos emocionam muito. E eu, principalmente, que tenho uma visão privilegiada aqui do Pico do Caledônia, fico muito emocionado em ver essa maravilha que Deus nos proporcionou. A origem do nome Caledônia é interessante, né? Acredita-se, né, que o nome Caledônia venha, né, da visita de um inglês que chegou a Friburgo, um naturalista inglês, chegou em Friburgo em 1808. Em 1808, esse naturalista chamado John Maui, assim que ele chegou a Friburgo, ele olhou as montanhas do Caledônia e achou muito parecido com a Escócia. Os romanos, quando chegaram à Escócia pela primeira vez, deram o nome da Escócia de Caledônia. Portanto, é o nome latino daquela região. Essa comparação deu, né, até hoje o nome Caledônia. A montanha do Caledônia tem uma forma geológica bastante legal, né? Porque essa montanha, ela tem uma forma de um anfiteatro, né, formada aí por um processo de erosão diferencial. É uma forma muito rara no mundo inteiro, né? O conhecimento desse tipo de forma nós só temos que existe aqui e também na África do Sul. E lá de cima do Caledônia você tem uma vista magnífica, né? Uma paisagem magnífica. A gente consegue ver, né, visualizar inteiramente uma unidade paisagística brasileira definida por Aziz Absábia, que são os mares de morro. A gente consegue ver as montanhas daqui até Minas Gerais, que são, de certa forma, testemunha, né, de todo o passado geológico da região. O Caledônia é um grande manancial de água. Ali a gente encontra nascentes de diversos rios, como o Rio Macacu e o Rio Bengalas. Então é dali que tira-se a boa parte da água que é consumida em Friburgo. A estação de tratamento de água do manancial Caledônia é responsável por uma produção, por mais ou menos 20% da produção total da cidade, que corresponde a aproximadamente 4.500 economias. A capacidade de tratamento da estação do Caledônia é de aproximadamente 45 litros por segundo. Isso em épocas normais de chuva, né, moderada. E além do aumento normal do consumo, acompanhar o método demográfico, nós temos uma redução considerável, ano após ano, da oferta de água. E é uma preocupação constante quanto à conservação da área, pois é uma proteção natural do manancial, a vegetação, que é responsável pela retenção das águas de chuva para os lençóis freáticos. Em 1992, o Caledônia foi transformado em APA. O professor e ambientalista Fernando Cavalcante
foi um dos iniciadores do processo de constituição da área de preservação ambiental do Caledônia. O Pico do Caledônia, ou o Altíssimo do Caledônia, né, como a própria Petrobras se refere, ela tem uma importância fundamental não só para Nova Friburgo, mas para o estado do Rio de Janeiro como um todo, né, e até para não dizer para o Brasil. Lá está, por exemplo, montada a antena de telecomunicações da Petrobras, que é extremamente importante, a estratégia para a própria Petrobras, e é a antena do Caledônia que acabou definindo aonde ficariam os polos de petróleo aqui no estado do Rio, porque o polo de petróleo tem que ficar em determinadas regiões que tem a visada da antena do Caledônia, por isso que esse polo não foi para Campos, ele foi para Macaé. Do ponto de vista dos recursos hídricos, né, ali no Altíssimo do Caledônia a gente tem mananciais importantíssimos, ali nasce as águas da bacia do Rio dos Rios, que vai formar o Rio Grande aqui em Friburgo, que depois vai se juntar com o Rio Negro, que é formado em Duas Barras, dando origem então ao Dois Rios. Isso forma, né, uma bacia hidrográfica, a mais importante bacia hidrográfica da margem direita do Rio Paraíba do Sul. Então também para a recarga dos aquíferos do estado do Rio de Janeiro e de Friburgo, o Pico do Caledônia, o maciço do Caledônia é extremamente importante. E ali na APA do Caledônia a gente também tem uma grande diversidade de vegetação. A fauna e a flora daquela região, ela é muito rica, era mais rica com o desmatamento que tem havido, né? Porque a mancha urbana de Friburgo, ela entra dentro da APA do Caledônia, é evidente que o desmatamento e a fauna também ela vai fugindo. Agora, ainda assim, nós temos dois tipos de vegetação que ocupam aquela área. Uma é a Mata Atlântica propriamente dita e a outra é a mata de altitude, que já são plantas menorzinhas que a gente tem lá e algumas delas são endêmicas da região. Então, se houver um desmatamento muito grande, a gente vai perder espécies que só existem no planeta Terra, no Caledônia, não existe em nenhum outro lugar do planeta. Então, por esse conjunto de coisas, em 1992, o Pico do Caledônia e o Altíssimo do Caledônia, ele virou uma área de proteção ambiental, né? A Prefeitura de Friburgo criou a sua segunda, né, unidade de conservação. A primeira foi Macaé de Cima e a segunda é o Caledônia. Então, por isso que essa riqueza toda que a gente está dizendo que tem lá, ela virou uma unidade de conservação. Exatamente para preservar a fauna, preservar a flora e, fundamentalmente, preservar esses mananciais de água que são fundamentais para o abastecimento aqui de Nova Friburgo e para o abastecimento de toda a bacia hidrográfica, porque Friburgo não fica com essa água toda para si, né? Friburgo usa essa água e um bocado dessa água também vai embora. Em 2010, o maciço do Caledônia está sendo transformado em monumento natural. O monumento natural tem como objetivos preservar sítios naturais raros, singulares e de grande beleza cênica. O Monumento Natural Caledônia é uma unidade de conservação municipal que está sendo criada e ela abrange 13 das montanhas que circundam a área urbana do município. Ele vai ocupar uma área de aproximadamente 62 quilômetros quadrados do município. Então, o monumento natural, como a gente pode ver, tem a beleza cênica, tem a parte de segurança e também da manutenção da quantidade e da qualidade da água que nós usamos aqui e também que vai para os municípios que estão abaixo. Hoje em dia, muito se fala em coletar água das chuvas. A melhor maneira de se coletar a água das chuvas é através da preservação das florestas. A cobertura vegetal funciona exatamente como essa bucha de cozinha. Ela absorve água. Os ambientalistas e ecologistas dizem que as florestas são verdadeiras fábricas de água. Por isso, é preciso urgentemente preservar as florestas. Pelo Brasil afora e aqui em Nova Friburgo, estamos permitindo a ocupação desordenada das montanhas. Além de um aumento na fiscalização em áreas nobres como Caledônia, precisamos também de um programa de habitação popular para oferecer alternativas para quem ocupa as encostas. As montanhas são um refúgio das águas.
Nas montanhas é que nascem os nossos rios. A hora é de protegermos as montanhas. As próximas gerações vão nos agradecer. Matéria Verde. Oferecimento Pedrinco Mix.